muito boa noite para todos. Agora já à noite, das 18. Eu sou Rômulo Carvalho, sou gerente nacional de farmácia da rede de São Luís. Trabalho na rede há muitos anos e sempre, sou daqui do Rio de Janeiro e sempre tive, a rede nasceu em Carioca e a gente tem uma história muito longa aqui com o Rio de Janeiro, com a pandemia, enfim, o nosso presidente, fundador, Dr. Jorge Moll, decidiu que faríamos os hospitais de campanha para atender a população que do SUS, especificamente, que não tem plano de saúde aqui no nosso estado. Acho que está tudo de volta aqui. Tivemos um pequeno problema aqui de conexão de internet minha, mesmo pessoal. Acho que agora está de volta. Bom, eu estava falando que a rede fez inúmeras ações junto aos órgãos públicos mesmo, para o combate ao Covid. E mais particularmente aqui no Rio, nós tivemos a missão de abrir 2 hospitais de campanha para atender pacientes especificamente do SUS, além da nossa rede de hospitais que atende os pacientes com acesso à saúde suplementar. Um pouco desse contexto, obviamente, é o nosso grande objetivo aqui de dividir com vocês sobre a assistência farmacêutica nesses hospitais. Sem sombra de dúvida, os insumos relacionados à assistência médico-hospitalar são de natureza essencial para o atendimento desses pacientes internados. Obviamente, no caso do Covid, não é absolutamente em nada diferente, ao contrário, a grande necessidade, principalmente por conta da SARS, era justamente dos leitos de terapia intensiva, e aí, obviamente, o número de materiais e de medicamentos requeridos para a assistência desses pacientes era muito grande e, obviamente, de complexidade de UTI, de terapia intensiva. E esse foi o nosso grande objetivo, aí, junto com uma equipe muito, muito grande. Então, já nessa abertura, eu pessoalmente gostaria de agradecer nominalmente aqui a algumas pessoas, sem por isso, já de antemão, quero deixar claro que eu vou falar o nome de algumas pessoas que, na verdade, lideraram, obviamente, todo esse processo, junto com todos nós que estamos aqui, eu, Juliana, Mônica e Sheila, mas que, obviamente, junto com essas pessoas, há centenas de outras, e que, obviamente, eu não poderia ficar aqui falando o nome de todas elas, até me faltaria ter nome de várias outras pessoas que cuidaram, às vezes, de questões muito pontuais, mas que foram de extrema importância. Mas, como destaque aqui, um grande abraço a essas pessoas e a todos da equipe dessas pessoas. Queria destacar toda a área de suprimentos mesmo, da Rede DOR, liderada pelo Márcio Gonçalves, que é o diretor executivo da área, junto com o Mário Orlean, Vitor Liporassi, João Carlos Pernas e o Eduardo Cambraia. Essa equipe cuida de toda a estrutura de suprimentos da instituição, compras, planejamento de compras e área de logística, transporte, e foram incansáveis aí, obviamente, junto com as equipes deles, para fazer realmente isso acontecer, que era dispor todos esses produtos nos hospitais de campanha montados em estruturas provisórias. No Hospital Lagoa Barra, a gente tem uma equipe de farmacêuticos, junto com a Juliana, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, que é o Iago Lourenço, Felipe Sardinha, Paulo Vitor Pinheiro, Thaís Santana, Daiane Peixoto, e a direção, obviamente, da unidade, o Dr. Werner e o Marcelo Pina, que foram os diretores responsáveis aí pela unidade. Em especial para a equipe de farmacêuticos, fiz questão de trazer o nome deles aqui, dar um grande abraço neles. Obviamente, o webinar está focado na assistência farmacêutica e é o que essa equipe de verdade fez ao longo desses quase 4 meses aí, atuando nesses hospitais. Lá no Parque dos Atletas, são 2 hospitais, como eu havia dito, tem a Sabrina Pinheiro, a Pamela Jordão, Daniela Dias e Sheila Pinto, que também vai falar com a gente aqui, representando, obviamente, a supervisão lá do Parque dos Atletas. Então, no Parque dos Atletas, a direção é a doutora Isabel,
e a doutora Marta Saavedra, diretora executiva. Mais uma vez, um grande abraço. Fiz questão de nominalmente aqui agradecer a todos eles, porque obviamente não seria possível aí a colocação, né, dessa assistência tão ampla, tão grande, tão importante, né, para centenas de pacientes ao longo de tanto tempo, e num momento em que nem a locomoção das pessoas havia sido facilitada, né, estava de maneira facilitada junto às cidades, né, e aqui no Rio, obviamente, não foi diferente. Bom, eu vou passar aqui feita essa abertura, esses agradecimentos, assim, eu vou passar para Mônica Assis, que é a farmacêutica coordenadora do Hospital Quinta D'Or. A Mônica vai falar um pouquinho da estratégia mesmo, assim, a Mônica, assim como várias outras pessoas, mas a Mônica foi extremamente importante nessa estratégia dos hospitais de campanha, e o Quinta D'Or, né, foi extremamente importante. Foi o hospital que serviu como base, né, como hub ali para atendimento dos dois hospitais de campanha, né, na estrutura toda de suprimentos e de logística e de funcionários, enfim. Todos nos envolvemos muito, mas sem dúvida a Mônica teve um papel essencial aí. A Mônica vai abrir a palestra, vai falar um pouquinho sobre as duas unidades, né, sobre como como foi essa estratégia de usar o Quinta D'Or como hub, né, como ponto de apoio desses hospitais. Vai falar um pouquinho também das estruturas mesmo dos dois hospitais. Um destaque, pessoal, bem embaixo na barra do Zoom, né, tem o Q&A, ou perguntas e respostas, não sei exatamente como está aparecendo para vocês, pode ser em inglês ou em português. Dois balõezinhos assim, realmente. Como eu disse, vou tentar responder algumas coisas no bate-papo e também as perguntas e respostas. Fiquem à vontade de ir colocando, eu vou fazer essa moderação, vou selecionar algumas perguntas aqui, vou tentar responder algumas também online. Então, por enquanto, palavra com Mônica. Fique à vontade, Mônica. Qualquer dúvida eu vou estar oculto aqui, mas qualquer dúvida você me chama. Prazer ter você aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite também. Eu acho que vai ser legal dividir um pouquinho com tanta gente aí, com certeza que deve estar um pouco curiosa de como é que a gente fez esse negócio acontecer em tão pouco tempo. Talvez nem a gente saiba bem, mas enfim, a gente vai saber. Boa noite a todos, boa noite, Rômulo. Primeiramente, eu quero agradecer aí o convite. Estou honrada aí por estar dividindo um pouquinho aí com tanta gente, né? Aí o trabalho que a gente desenvolveu aí nesse período, né? No iniciozinho aí do Covid. E aí realmente deve ser uma indagação da maioria das pessoas, né? O que o Quinta D'Or, né, tá aí participando dos hospitais de campanha. Então é isso que eu quero dividir com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Isso. Ok? Tá certinho? Sim, estamos vendo. Vou ficar oculto aqui. Fica à vontade. Então, eu quero mostrar inicialmente para vocês uma linha do tempo, né? Para poder também dizer como que foi a nossa história, né? Como que o Quinta D'Or adentrou aí dentro do processo aí também da montagem dos hospitais de campanha. Então, lá em fevereiro, né, em 2022, a gente começa, né, a ter o monitoramento dos casos suspeitos. Então, lá em São Paulo, a gente inicia tendo esses 3 casos e depois no Rio de Janeiro 1 caso. Né? E lá no dia 26/2, a gente tem o primeiro caso confirmado de Covid-19, né, no estado de São Paulo. E essas datas elas foram bastante marcantes para a gente dentro do Hospital Quinta D'Or, porque ali já impulsionou as nossas reuniões. Então, ali no dia 26/2, a gente a nossa data marcante, né? Que inicia mesmo a nossa montagem dos fluxos dentro do hospital, os nossos protocolos institucionais. Então, ali a gente já começa a fazer todo o desenho, caso a gente receba esses pacientes aí
pela nossa emergência e como nós vamos atender, né? Quais são os medicamentos que são necessários para esse atendimento? Nós temos esses medicamentos padronizados? Não temos? Precisamos fazer a compra, a aquisição, né? Os materiais, né? Que para fazer o suporte, né? Que a gente eu acho que a maioria das pessoas ouviram bastante, né? Os famosos ventiladores. Então, assim, então temos toda a estrutura, tá tudo certinho, o que é que a gente precisa e tal. Então, foi ali que foi o marco inicial, né? Lá dentro da unidade hospitalar, tá? E aí, no dia 27/2, sobe para 132 casos suspeitos de coronavírus, né? No Brasil. No dia 28/2, o Ministério da Saúde inicia a campanha de rede nacional de orientação à população de prevenção ao Covid-19, tá? Aí já na primeira semana de março, né? Então a gente fez aquela reunião no dia 26/2, já na primeira semana de março, nós já iniciamos, né? Junto com a CCIH, junto com a educação continuada, com toda a equipe multiprofissional, todo o treinamento, né? O treinamento voltado à higienização das mãos, ao processo do uso das EPIs, né? Que foi uma mudança de cultura completamente, né? Principalmente para a gente que trabalha em farmácia, né? Geralmente as farmácias são setores pequenos, né? Onde fica a maioria das pessoas próximas e a gente tinha que ter aquele distanciamento, né? Social que a gente ouve falar o tempo todo, adequar a equipe, fazer com que a equipe, né? Use as máscaras, higienize as mãos o tempo todo. Então, realmente foi uma mudança de cultura e ali naquele momento a gente precisou começar com todo esse processo já ali no início de maio, no início de março, tá? E conscientizando a equipe, principalmente desse processo que era completamente essencial, porque senão toda a equipe ia pegar e se contagiar com a questão do Covid, tá? No dia 2/3, a reunião interna, né? Então, a gente separa esses pacientes dentro do hospital. Então, a gente tem um prédio anexo, onde a gente deixa esse prédio para os pacientes com suspeita, né, e confirmação de Covid, o outro prédio principal para os outros pacientes que não tem esse perfil, porque a gente continuava recebendo pacientes eletivos, né? A gente, óbvio, depois a gente parou de atender, mas naquele momento ainda tudo muito, né, tendo ainda definições, então a gente ainda tinha emergência, e aí no dia 11/3, a OMS decreta a pandemia pelo novo coronavírus, tá? No dia 13/3, então a gente já tem o primeiro caso grave no Rio de Janeiro, né, que foi internado lá com a gente, né, que houve, se vocês colocarem na mídia, hoje acho que todo mundo ouviu bastante, ele ficou lá com a gente aí mais de 60 dias, foi o médico, né, vereador Edson Regis, que ficou com a gente e ficou um período grande, mas graças a Deus saiu curado. E aí a data, né, que eu acho que é de suma importância, que foi no dia 25/4, que foi a inauguração do Hospital Lagoa Barra. Mas eu quis botar essa linha do tempo para vocês verem que começou mês antes, né? Começou lá em fevereiro. Então, até a gente chegar a esse ponto da primeira inauguração do primeiro hospital, a gente fez um trabalho gigantesco, né? A gente teve que montar os fluxos, teve que montar protocolos, a gente teve que conversar com a equipe, a gente teve que fazer toda essa definição até a gente chegar realmente ao ponto, né, de inaugurar o hospital. E aí é esse ponto que eu quero mostrar para vocês, que foi no dia, que é o próximo slide, que é no dia 25/4, o Lagoa Barra, que é localizado lá no Leblon, tá? Que é onde a Ju, que vai falar um pouquinho depois para vocês, é a nossa supervisora, e o Parque dos Atletas, que fica ali na Barra da Tijuca, aonde lá tem a Sheilinha também lá fazendo a supervisão, né? Que aí já foi uma inauguração dia 11/5, um pouquinho depois, tá? E aí, como montar essa estrutura, né? De que forma? E aí, naquele momento, o Rômulo, né, conversou comigo e também a diretoria do Quintador, Mônica. O Quintador foi escolhido o hospital que vai dar o suporte, né, aos hospitais de campanha. E aí eu falei assim, gente, mas como assim? A gente já tem 300 leitos
né, que é o Quintador, é um hospital de grande porte, um hospital geral, então a gente tem 300 leitos, e o Hospital Leblon, né, então a gente tem lá, as meninas vão falar com um pouquinho de detalhe, mas eu vou falar só de uma forma geral, 100 leitos, né, de terapia intensiva, mais 100 leitos de unidade de internação, e o Parque dos Atletas também com 200 leitos, né, então aí a gente ia aumentar para 500 leitos operacionais, né? E isso tudo foi de um mês para o outro, né? Praticamente, né? Que a gente precisava conseguir todos os insumos, montar todos os processos, né? Então aí eu quis trazer um pouquinho para vocês desse número de admissões, o que seria admissões, as internações que nós tivemos aí durante esse período, né? Então, desde do primeiro paciente internado no Lagoa Barra, que foi dia 25/4, então, até julho, né? Então, durante esses 3 meses aí, então, a gente teve aí os 741 pacientes internados, tá? E aí a gente também tem a mesma informação, né? Para o Parque dos Atletas. Só um minutinho aqui que eu travou aqui para mim. Isso. Para o Parque dos Atletas, 558 pacientes internados, né? Então, essa foi uma avaliação que a gente fez aí no caso do Lagoa Barra, de abril a julho, e dos atletas de maio a julho, né? Então, a gente, a partir da primeira data de internação, que foi o dia 11/5, e aí como estruturar o suprimento, né, de toda esses 2 hospitais, esse atendimento aí desses 200 leitos. Então, como eu falei para vocês lá no histórico, tá? Primeiramente, a gente teve que sentar e montar todos os protocolos. E o protocolo a gente não monta sozinho. O protocolo ele é montado com uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente sentou CCIH, enfermagem, a equipe da fisioterapia, farmácia, nutrição, médicos, porque a gente precisava, naquele momento, fazer a seleção desses medicamentos, né? E aí, como o Rômulo mesmo comentou, o Quintador, ele já tinha feito, como eu mostrei no histórico para vocês. Lá em março, a gente já tinha montado os fluxos, a gente já tinha montado todo o processo de protocolos, e aí a gente sentou com a equipe que ia para os hospitais de campanha e falou assim, a gente pode adequar, a gente já tem essa expertise, eles já montaram todo esse processo, e aí a gente fez uma replicação, né? Óbvio, cada um teve ao longo do tempo os seus ajustes finos, né? Mas o montante mesmo, a gente trouxe desse projeto que a gente já tinha feito anteriormente. Então, é óbvio que ninguém faz nada sozinho, então a gente sentou com toda a equipe, como eu falei para vocês, a gente descreveu os processos, montamos os processos com a base do que a gente já tinha tido lá, e fez toda essa parte da seleção dos medicamentos e materiais, para que no Parque dos Atletas e também no Lagoa Barra, a gente tivesse disponível, né, para pronto atendimento dos nossos pacientes que a gente já está recebendo, né, do SUS. Ou seja, com a mesma padronização, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa deixar e ressaltar, com a mesma qualidade de atendimento, com a mesma qualidade de insumos e medicamentos. Então, a gente disponibilizou isso os mesmos itens, a mesma padronização que a gente usa nos hospitais da rede Dora, a gente replicou para os hospitais de campanha, né? Não tendo nenhuma, porque atendimento do SUS, não. É a mesma qualidade, é o mesmo atendimento, é a mesma importância que a gente cuida, né? Dos nossos pacientes, né? Num hospital privado, a gente cuidou também com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma qualidade para os hospitais públicos, né? Para os hospitais de campanha. Então, eu acho que isso vale a pena ressaltar, né, que foi extremamente gratificante a gente conseguir fazer esse trabalho com uma qualidade excelente. Aqui, então, a partir dessa seleção que eu falei para vocês, então a gente houve uma padronização desses materiais e medicamentos, então foi um total, né, de 921 itens,
né, entre materiais e medicamentos. Então, no primeiro, né, a gente teve aí 397 medicamentos que nós padronizamos para os hospitais de campanha, tá? Todos dois tendo a mesma padronização, o mesmo contexto, e isso que é o importante. Aí, como chegava esses medicamentos nos hospitais? Através do Quintador, né? Então, como os hospitais de campanha eles não tinham a estrutura, por exemplo, de unitarização, de fracionamento, que é o que eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Então, a gente fez esse back-office, a gente fez isso no Quintador e a gente já mandava como ressuprimento para os hospitais de campanha. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como foi esse fluxo. Então, tivemos 397 medicamentos padronizados, tá? E 524 materiais padronizados para os hospitais de campanha, sendo eles padronizados também no Quintador, onde a gente só realmente replicou esses materiais, esses medicamentos e adequamos de acordo com o protocolo que foi definido para os 2 hospitais de campanha, tá? Totalizando aí, como eu já falei, 921 itens entre medicamentos e materiais, tá? E aí eu quis trazer para vocês, como a gente já falou, né? Então, o Quintador, ele ficou como se fosse a central, né? Então, eu trouxe aqui para vocês que é um trabalho que foi extremamente importante. Então, assim, vamos mandar os medicamentos para os hospitais de campanha, né? Na caixa, eles fracionam lá. Não. Né? Então, a parte mais importante foi o cuidado, a segurança ao paciente. Né? Então, assim, vamos fazer o quê? Todos os materiais e todos os medicamentos vão sair o quê? Do Quintador já unitarizados, já etiquetados, né? Então, todos eles já tinham lá o código de barras, como vocês podem ver aqui na imagem abaixo, a etiqueta, né? Então, ali você tem o nome do medicamento, né? Você vai ter o princípio ativo do medicamento, o lote, a validade, né? O código desse produto, onde a gente vai conseguir fazer a rastreabilidade pela entrada da nota fiscal, né? Caso a gente tenha algum problema, então a gente vai conseguir, e também o funcionário que fez essa etiquetagem, essa unitarização. Então, para vocês terem ideia, né, dessa magnitude de fracionamento, de etiquetagem, que é o primeiro processo, então eu quis trazer aqui esse processo inicial ficou com a etiquetagem com o almoxerifado, com o pessoal de suprimentos. Então, a gente teve aí 3 pessoas, 3 colaboradores para fazer esse processo diariamente, né, de segunda a sexta-feira, né, eles trabalhando, fazendo, gerando esse processo, e um farmacêutico fazendo o quê? A supervisão dessa etiquetagem para ver se realmente o processo estava acontecendo de forma correta. Então, aqui, para o Lagoa Barra, a gente teve 90 mil, né, itens etiquetados, para vocês terem ideia, né, todas as ampolas, frasco ampola, né, todos esses produtos, eles saíam, como vocês podem ver na imagem abaixo, né, todos eles dentro do seu saquinho, unitarizado, com etiquetinha, e aí vocês até estão vendo, Mônica, mas tem uma etiqueta vermelha, o que seria isso? As meninas vão explicar, tanto a Sheilinha quanto a Ju, um pouquinho mais para frente, porque assim, a gente estava, porque as pessoas acham, porque é um hospital de campanha, não, medicamento de alta vigilância, medicamento potencialmente perigoso, que pode gerar um dano ao paciente. Nós identificamos e treinamos também a equipe e colocamos a etiqueta vermelha, sim, né? Porque a gente quer trazer também segurança para esses pacientes. Também a gente quer ter qualidade no cuidado. Então, isso também foi feito, tá? As meninas vão explicar esse processo um pouquinho, né, da diferenciação mais na frente, né? E o Parque dos Atletas, né, a gente teve 31 mil itens, né, medicamentos e materiais, né, ampola, frasco ampola, etiquetados, né? Então, essa foi, e isso tudo era feito no Quintador, né?
porque a gente já tinha essa estrutura, a gente realmente adicionou esse processo à nossa realidade, né? E que a gente já enviava todos essa ampola, esse frasco ampola já identificado, tá? E aí, o mesmo processo, a gente fala dos sólidos orais, né? Todos os comprimidos também já enviávamos para os 2 hospitais, já unitarizado, já realizado o fracionamento, já feita a sua unitarização da mesma forma. O medicamento com a sua descrição completa, o seu princípio ativo, o lote, a validade e todo o processo, tá, gente? Via código de barras, né? Feito a rastreabilidade no sistema. Então, isso também é um ponto de extrema importância que vale a pena ressaltar. Então, a gente fez o fracionamento desses sólidos para o Lagoa Barra, né, de abril a julho, foi em torno de 50 mil medicamentos comprimidos, né, unitarizados, e por parte dos atletas, 27 mil. Né? Então, para vocês verem a magnitude desse fracionamento e dessa unitarização. E aí, como o comprimido realmente requer um pouco mais, né, de cuidado, de conferência, até de redução de validade, né? A gente tinha uma equipe de 2 auxiliares de farmácia e 2 farmacêuticos na escala 12/36 para dar esse apoio, esse suporte, para que a gente enviasse tudo certinho, sem nenhum erro, tudo, né, conforme a gente preconiza pela RDC, tá? E aí, como que a gente fazia esse abastecimento? Né? Então, como a gente já tinha falado para vocês, então a gente já teve aquela padronização que já foi definido previamente, então quantos itens de medicamentos e materiais que a gente ia ter padronizado, né? E a partir disso, os hospitais, eles amarraram um suprimento, né? É a quantidade de itens que eu tenho que ressuprir para aquele determinado hospital, para aquele determinado setor, né? A partir do quê? Da avaliação do consumo. E isso, gente, é uma geração automática. Eu quis trazer para vocês uma imagem, né, do documento, né, do gera pedido, do pedido de transferência, que é o que a gente chama, né, internamente aqui na Reddor, né? Então, a gente já tem tudo isso cadastrado no sistema e ele é gerado de forma automática porque a gente cadastra essas regras no sistema. Então, se eu vou abastecer uma vez por dia, eu vou ter o meu ressuprimento já saindo do sistema uma vez ao dia, o quanto eu preciso repor para aquele determinado setor, né? O quanto eu vou ter que fazer isso diariamente, tá? Então, isso também aconteceu. Eu acho que é um processo também que é de extrema importância. Ele é feito, né, praticamente feito pelo pessoal do almoxerifado, fazendo esse ressuprimento automático. É claro que a gente dá o apoio, a gente dá o suporte no sentido de fazer as cobranças adequadas, né, lançar tudo na conta do paciente, e aí a gente também fazer a rotina de contagem, de inventário, para que a gente tenha sempre esse ressuprimento acontecendo da melhor forma possível, para que a gente não tenha um desabastecimento dos nossos pacientes ali, né, necessitando de algum material e medicamento e a gente não tenha ali o produto adequado para aquele atendimento. Tá? Eu quis trazer para vocês também um top 5 de consumo de medicamentos, tá? Incluindo aí os 2 hospitais. Então, o primeiro dele foi o Esmeron, né? Então, aí a gente tem aí 27 mil ampolas, né, que foram consumidas. Depois o Fentanest, né, o fentanil de 100 microgramas, foi 19 mil. Então, o de 100 e o de 500 tem praticamente aí o mesmo volume. O midazolam, depois 13 mil, né, o consumo que a gente teve dele, e depois a norepinefrina sendo o 5º item, né? Então, aí um total de 90 mil itens, né, de consumo que foram consumidos durante esse período, né? Então, assim, eu quis trazer quais foram os principais medicamentos consumidos, né, durante esse período, e aí o percentual deles em cima do total consumido corresponde aí a 19%. Né? Então, para vocês verem que realmente os medicamentos que foram mais utilizados, os
os pacientes mesmo entubados, pacientes em ventilação mecânica, precisavam ser sedados, né? Então, a gente teve que usar todas essas medicações aí, tá? Para fazer os drippings, e as meninas vão dar detalhes aí melhores um pouquinho mais para frente. E aí, em relação aos materiais, a gente também trouxe o top 5, né, dos itens, dos materiais que foram mais consumidos aí durante esse período nos 2 hospitais, né? Então, aí a luva de procedimento, né? Então, é um dos itens que realmente foram muito, muito consumidos, né? Depois a compressa de gaze, depois entra o avental descartável, né? Que também a gente teve uma demanda bem importante, fralda, né? E depois o kit de higienização dry bath. Não sei se todos conhecem, ele é muito utilizado para os pacientes de terapia intensiva, porque são os pacientes que, né, eles não podem, eles tomam banho no leito, né? Então, ele é como se um paninho que ele já vem embebecido, né, com sabão, com clorexidina para dar banho, né, nos pacientes. Então, ele é muito mais fácil e traz uma qualidade, uma agilidade para a enfermagem muito grande. Então, a gente trouxe isso como um processo também de ganho de qualidade, o ganho também do cuidado da assistência, da enfermagem ao paciente, trazendo aí uma segurança melhor dentro do processo, tá? E eu quero, né, como o Rômulo falou no início, eu quero trazer para vocês também toda essa parte, né, do apoio da logística corporativa, que foi extremamente essencial dentro do nosso processo. Então, a gente tem o planejamento, né, o setor de planejamento, onde quando nós entregamos para eles a nossa padronização, o que a gente vai usar de medicamento, o que a gente vai usar de material, eles planejaram de uma forma incrível, onde nada faltou. Então, não faltou material, não faltou medicamento. Então, todo o planejamento feito por eles, com base, claro, porque como a gente não tinha um histórico, então a base foi utilizada do Quintador, o consumo histórico foi retirado do Quintador e replicado para os hospitais de campanha. Então, em cima disso, eles fizeram um planejamento para efetuar a primeira compra, né? E aí demanda isso para o setor de compra, como eu botei o segundo passo aqui. Então, a gente tinha um comprador dedicado, também um planejador dedicado, um comprador dedicado, onde ele recebia, né, esse planejamento e ele demandava a compra para os fornecedores, para as distribuidoras, né? E isso aí chegava, né, aí eu botei aqui o supervisor de logística, né, e chegava lá no Quintador, no nosso CD, né, no nosso almoxerifado, né, que é o nosso central de distribuição, e ali também a gente tinha os nossos supervisores de logística, onde fizeram mágica para também acomodar, armazenar de forma adequada todos esses materiais, esses medicamentos de forma eficiente, né, não perdendo lá o conceito, né, inicial, que a gente sempre preza do armazenamento correto, né, dentro da temperatura adequada, dentro do fluxo adequado. Então, tudo isso ficou armazenado lá no Quintador e também lá no DHL, e a gente teve o apoio incondicional dos farmacêuticos, como eu mostrei para vocês, né? Então, a gente colocou esses farmacêuticos dando o apoio, tanto no CD quanto no almoxerifado, para poder também estar ajudando, ajustando, né, todo esse processo em conjunto aí com a equipe de logística. Aí eu quis só trazer uma foto para vocês terem uma ideia desse mundo, né, desse processo que foi realmente extremamente grandioso, a magnitude disso tudo. Não foi simples fazer isso acontecer dentro de um mês, né, planejar, comprar, armazenar, e não só a primeira compra inicial, mas manter aí esse acondicionamento, esse armazenamento durante aí esses 3, 4 meses que já estamos chegando aí, já, né, indo para agosto.
Então, a gente fez isso, né? Como vocês podem ver, foi de forma atropelada, foi desorganizado? Não, foi organizado, foi feito tudo da melhor forma possível, tendo uma interação, um trabalho de equipe que foi extremamente essencial, as equipes interagindo, falando em conjunto, trabalhando em conjunto, que isso foi o maior ganho que a gente trouxe de uma situação, né, tão ruim que acometeu, né, não só o Brasil, mas a humanidade como um todo, mas também trouxe muitas coisas positivas como essa, né, que foi esse trabalho em equipe, essa dedicação de dia, noite, final de semana, se dedicando a fazer tudo isso da forma mais organizada possível. Tá? E aí eu quero agradecer a todos aí por estar ouvindo um pouquinho. Essa é um pouquinho aí da minha equipe lá do Quintador, né? Então aí todo mundo se dedicou em prol aí dos hospitais de campanha, né? Então nós vestimos a camisa, né? Mesmo quando a gente recebeu aí esse projeto, esse desafio, e aí todos nós, equipe como um todo, se desafiou e abraçou a camisa, e aí a gente tem um orgulho enorme de poder ter ajudado, de ter contribuído nesse momento tão difícil. Obrigada. Obrigado, Mônica. Voltei aqui. Sem dúvida, o seu papel foi crucial e muito difícil, né, no meio daquilo tudo. Eu estou me lembrando aqui, você falando da linha do tempo, que, na verdade, acho que é uma coisa interessante para a gente dividir. Nós começamos a preparação, obviamente não só para os hospitais de campanha, até porque foi até um pouco antes, né, da notícia do hospital de campanha. A gente começou em fevereiro, né, eu lembro bem das primeiras reuniões em que havia realmente uma dúvida muito grande, né, de quais seriam os insumos que nós íamos utilizar, né? A gente hoje, obviamente, na rede divide bem, assim, toda a parte de suprimentos cuida, né, da compra, planejamento de compra e reposição. Mas eles, na verdade, não sabiam para onde ir, porque precisavam, obviamente, da área técnica, né, médica, de enfermagem, farmácia, para direcioná-los, né, o que exatamente seria alvo de alto consumo ao longo desse período. Então, me lembro bem de, em fevereiro, a gente está realmente focando, né, em demonstrar assim, vai ser terapia intensiva, o que vai usar é o que está na terapia intensiva. A gente não imaginou que bloqueador neuromuscular ia usar tanto do jeito que usou, por exemplo, nem muito menos a fentanila, nem muito menos o midazolam, mas sem dúvida foi o que a gente conseguiu preparar, e realmente as equipes de suprimento saíram para o mercado, né? E eu acho que vale ressaltar que, assim, não só para os hospitais de campanha, que, como você também frisou, recebeu os mesmos insumos, né, de todos os hospitais da rede DO, nenhuma diferença entre padronização ou coisa que o valha. A verdade é que nem seria possível, né? Mesmo que quiséssemos fazer uma coisa dessa, não seria logisticamente possível. E, obviamente, usou a mesma padronização que a rede DO inteira usou. Mas, na prática, toda essa estrutura, né, de preparação foi muito rápida, né? Então, o próprio mercado teve problema. No entanto, mesmo com os hospitais de campanha, nós passamos todo esse período sem rupturas de estoque, né? Houve, obviamente, momentos em que alguns itens tinham baixa e a gente precisava trocar por similar terapêutico, né, momentaneamente, mas isso aconteceu muito com os bloqueadores neuromusculares, mas não houve nenhuma ruptura, nada que afetasse o paciente em nenhuma das nossas unidades, e muito menos nos hospitais de campanha. Isso foi muito significativo, né? Assim, aquele consumo do fentanila de 2 ml, eu acho que também é um pouco reflexo disso. Em alguns momentos nós usamos uma apresentação menor para quebrar um pouco mais de ampola, para fazer os drips e tudo mais. Assistencialmente isso tem algum problema em relação à perda de tempo e tal, mas o doente continua assistido em alto nível, assim, sem ruptura, sem problema. Acho que isso também contextualiza um pouco ali o que você colocou, né, da linha do tempo e da enormidade que foi essa operação, e o apoio realmente nisso. Obrigado pela sua palestra. Você vai ficar por aqui. De novo, no final, o pessoal já tem perguntado algumas coisas, eu estou fazendo já algumas interações. Queria só lembrar, né, tem o bate-papo, né, que vocês podem fazer para a gente, e também tem um balãozinho de perguntas e respostas. Eu estou monitorando aqui esses dois
essas duas formas aqui de interação. E no final os palestrantes podem responder, eu vou selecionar algumas perguntas, já tem algumas, mas eu vou selecionar algumas para que eles respondam online aqui. Então, a Mônica vai ficar com a gente. Tá. E eu vou chamar Juliana, que é a supervisora do Hospital Lagoa Barra. Como a Mônica falou, né, o Lagoa Barra foi o primeiro hospital a abrir, né? Acho que também uma coisa interessante, os hospitais, né, forneceram os leitos, obviamente, e a regulação desses leitos foi feita pelo SISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado do Rio de Janeiro. Então, o envio de pacientes era na fila do SUS, né? Então, eu me lembro bem que quando a gente abriu lá o Lagoa Barra, havia uma fila muito grande, né? Fora, obviamente, do normal. Essa era a história do achatar a curva, né? Para que nós não tivéssemos picos assim, que o sistema de saúde não pudesse, obviamente, atender. Mas eu me lembro bem que na abertura do Lagoa Barra foi o hospital que abriu mais rápido, obviamente, e que tinha, né, uma demanda entrante de pacientes muito, muito significativa. E aí a Juliana, acho que foi a mais impactada naquele primeiro momento, para dar conta lá daquele monte de coisa. Me lembro bem, um domingo a gente indo lá na UTI, né? Era domingo ou sábado? Acho que era domingo mesmo. Juliana me levando lá dentro, me ajuda nesses pedidos aqui do arsenal, né? Da farmácia que ficava na UTI A, para atendimento. E aí a gente ajudou, eu fiz um checklist, fiz umas coisas. Eu acho que um pouco da palestra da Sheila também, acho que eu ia falar um pouco do dia a dia, um pouco do que eu pedi para elas. Acho que isso que vai enriquecer um pouco aqui, eu acho que essa divisão mesmo de experiências aí. Ju, no tempo que você precisar, eu estou por aqui, se precisar de alguma coisa você me chama. Tá ótimo, Rômulo. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer, né, o convite. Para mim está sendo uma honra, um prazer muito grande em poder estar aqui dividindo um pouco a experiência que eu tive, né, que eu estou tendo ainda, que ainda não acabou, lá no Lagoa Barra. Como o Rômulo falou no início, foi bem punk mesmo. Rômulo lá participou, viu como é que foi, né? A loucura que foi a quantidade de internações de pacientes por dia, gente de receber num dia, no primeiro dia 15 pacientes, ou até mais, numa complexidade muito alta mesmo, nos pacientes que estavam aí na fila de espera há muito tempo, aguardando um leito de UTI, então eram assim, uns pacientes bem complexos. Então foi um grande desafio mesmo a gente conseguir aí atender todos os pacientes, mas graças a Deus conseguimos atender aí com uma vitória muito grande, né, Romulo? Eu vou abrir aqui minha apresentação, só um instantinho. Pode abrir aí. Tá, acho que eu consegui aqui. Sim, já estamos vendo. Vou deixar aqui. Pronto, tá? Mas estou por aqui. Tá ótimo, obrigada. Então, assim, como falei, né, deixa eu ver aqui, não sei se está passando. Não sei se eu estou conseguindo aqui. Tá. A ideia, né, inicial é falar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive, né, que todos tivemos lá no... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Tá. Compartilhar com vocês, né, colegas de profissão, a experiência que tivemos aí na abertura dessa unidade. Como eu já iniciei falando, né, foi um grande desafio no início. O Lagoa Barra foi o primeiro hospital de campanha a ser inaugurado. Então, assim, tinha uma fila muito grande de espera de pacientes no SUS. Então, eram pacientes muito graves, realmente, que eles chegavam, assim, já com uma complexidade muito alta. Então, assim, falar inicialmente da quantidade, né, de uma visão geral do hospital, que ele atende, né, no caso, inicialmente, 200 leitos ativos, 100 da unidade de internação e 100 da unidade de terapia intensiva. Deixa eu passar aqui. Tá. Setores de estoque, deixa eu só voltar aqui, não sei. Acho que eu passei demais, desculpa. Tá. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do quadro de funcionários, né, que eu acho que
foi até uma das dúvidas, uma das perguntas aí, como é que foi o processo. Aqui eu conto, né, com uma equipe, primeiramente no setor de farmácia, com 4 farmacêuticos RT, um assistente administrativo e 10 auxiliares plantonistas. Na farmácia, né, satélite, eu conto com um quadro de 12 auxiliares de farmácia plantonista, num do CTI, e 12 auxiliares de farmácia plantonista num outro lado do CTI, na unidade de terapia intensiva. E outros 8 auxiliares na unidade de internação, E um farmacêutico plantonista que ele ficava, né, em suporte para esse estoque satélite, num total de 49 funcionários. Então, nesse momento, foi até assim, como que a gente conseguiu isso tudo de funcionário no meio da pandemia? A maioria desses funcionários, eles eram duplo vínculos, já trabalhavam na rede, então, de uma certa forma, foi assim, mais fácil de conseguir administrar, mais fácil de conseguir treinar eles, né, que até como a Mônica falou, a gente teve que adequar toda essa pandemia, esse isolamento social, então a gente teve que treinar eles, a paramentação, ainda mais porque eles ficavam lá no setor que a gente chamava, né, até mesmo contaminado, juntamente lá próximo mesmo dos pacientes que chegavam, que internavam. Aqui um organograma de como era essa divisão de funcionários na farmácia. Começando lá no topo, né, comigo, que eu supervisiono, sou a supervisora de farmácia, que eu fico responsável pela farmácia central, os carrinhos de PCR, né, o carrinho de parada cardiorrespiratória, e o estoque satélite. Na farmácia central, que aí são composto, né, contempla o farmacêutico, tem os farmacêuticos RT plantonista, que juntamente com seus auxiliares. O farmacêutico RT plantonista também ele fica responsável pelo estoque satélite. Que lá eu também tenho um farmacêutico plantonista, que fica auxiliando, fica mais em contato com a enfermagem, com a dispensação dos medicamentos, dos materiais, com o contato mesmo com a equipe multi. E tem os auxiliares, também que ficam nesse estoque satélite. Tem um assistente administrativo que ela fica responsável pelos carrinhos de parada, no caso pelo ressuprimento e abastecimento desses carrinhos, que também no início eram muito utilizados, porque como eu falei, os pacientes chegavam muito graves. Então, assim, esse assistente ele ficava responsável pelo estoque e reabastecimento, também fica responsável pelo controle de validade dos medicamentos e materiais, pelo controle de temperatura, que isso daí é muito importante, assim, independente, né? Até mesmo como a Mônica falou, um hospital de campanha, vai funcionar 3 meses, um pouco mais, vai. Mas de qualquer forma a gente tem todo aquele processo e correto de estar atendendo e fazendo o processo correto de dispensação, de armazenamento dos medicamentos. Aqui os setores de estoque, né? Consta como a farmácia central, que é o principal setor de estoque, que temos que é interligado, né, ao estoque satélite, que é dividido entre o CTI da ala A e o CTI da ala B. Como falei, né, a gente tem o estoque satélite 1 dividido para o CTI da ala A, que atendia 50 leitos, e outro estoque satélite que atendia o CTI da ala B, que com 50 leitos de terapia intensiva também. Aí temos a unidade de internação, que a gente também tinha um estoque satélite que atendia 100 leitos da unidade de internação, que foi, né, devido à demanda de internação, foi necessário ter esse setor para poder dar um melhor atendimento, uma agilidade no atendimento, na demanda de materiais, de insumos. Na unidade de internação a gente nem dispensava tantos materiais para pacientes de alta complexidade, mas dispensava muito materiais para a demanda mesmo de higiene, de tratamento do dia a dia. E os carrinhos de PCR, né, que devido à RDC, né, é necessário, é fundamental ter um carrinho de parada, né, parada cardiorrespiratória para cada 5 pacientes de unidade de terapia intensiva. Os setores de estoque. Aqui mostra um pouco da imagem, né,
que como é a farmácia da unidade de Lagoa Barra, a organização, a montagem dessa farmácia, né, todos os medicamentos armazenados adequadamente em estantes, eles são organizados por tópicos, sólidos, ampolas e todos em ordens alfabéticas. Para quê? Para um melhor também separação desses itens. São armazenados, a gente tem todo o controle de temperatura ali também, para ver se está tudo adequado, armazenado, adequado, guardado. Temos também separado medicamentos de alta vigilância. A gente também consta com um armário de medicamento controlado, né, da portaria 344 de 98, que esse armário ele fica trancado, vou falar até um pouquinho mais à frente ali, fica trancado em posse do farmacêutico RT. Aqui uma imagem de um dos nossos estoques satélite, que aí eles são, como são materiais também de alto consumo, eles são separados por demanda mesmo de consumo, então a gente tentou organizar de uma forma que ficasse mais próximo, mais visível de acordo com o seu consumo. Aqui é um outro setor mesmo de estoque, do estoque satélite. Aqui era da unidade de internação, é até um pouquinho menor, porque, como eu falei, né, a demanda era mais de consumo de materiais de higienização, de banho e mesmo poucos procedimentos. Aqui é uma imagem paronâmica de um outro estoque satélite que tínhamos, né, bem grande, era bem espaçoso, dava para armazenar bastante materiais, bastante medicamentos. Como vocês podem ver, né, tem bastante organizado, direitinho. E o carrinho de PCR, né, que a gente constava em todos os CTIs, unidade de internação, identificado com o setor de consumo do carrinho, para a gente poder saber qual foi a utilização de qual carrinho, para a gente poder ressuprir também, organizar tudo bem direitinho. Aí eu vou falar um pouquinho da farmácia central, né? Como é que é a dispensação da farmácia central? A dispensação ela é realizada por dose individualizada. O que seria isso? Seria caracterizada pela dispensação de dose por paciente. Dose individualizada, como a Mônica até já mostrou lá anteriormente, todos os medicamentos eles são separados e individualizados em saquinhos, etiquetados com a etiqueta a etiqueta do paciente, tem etiqueta com código de barra do medicamento, o princípio ativo, lote, validade, assim como ela já falou. Então, esses medicamentos, eles vinham, né, individualizados, eles eram, como eles eram dispensados até o paciente, era o médico, ele faz a prescrição, essa prescrição ela vai via sistema, o auxiliar, o farmacêutico, ele faz a gera desses medicamentos de tanto em tantas horas, eles puxam o mapa desses medicamentos e de acordo com o mapa ocorre a separação desses medicamentos, tem a etiquetagem, a pistolagem, toda a separação. E a dispensação a gente dispensava a cada 6 horas por paciente. Então, assim, esses medicamentos eram individualizados, etiquetados, a etiqueta consta o nome do paciente, data de nascimento, registro, código de barra, data e hora de administração para melhor segurança e melhor conferência para a administração desse medicamento, tá? E quando eram dispensados, fazia baixa no sistema por pistolagem, para poder dar baixa no consumo e ter o ressuprimento pelo almoxarifado. Aqui preparei um indicador, né, para mostrar para vocês melhor. Foi até uma pergunta aí que eu vi de um colega que ele perguntou, né, se teve uma baixa demanda. Aqui mostra um pouquinho, aqui é só medicamentos requisitados e devolvidos da farmácia central por 24 horas. Então, esse consumo aqui, tanto de requisição quanto de devolução, é para 24 horas.
Então, assim, em abril a gente, né, inaugurou o Lagoa Barra. No dia 25 de abril tivemos um consumo de 6 dias até o final do mês de 290 itens requisitados, dispensados, itens, por 24 horas. Então, assim, é bastante coisa. E, né, 3 devoluções, isso daí é porque foi muita demanda mesmo de saída. Aqui em maio vocês podem ver que aumentou o consumo, isso daqui, como eu falei, só a farmácia, que foram 3.000 itens dispensados em 24 horas, só a farmácia, e 189 devolvidos. Aqui em junho, né, que é o pico maior, que acho que é quando teve a doença, ficou bem mais, teve um pico maior mesmo de internação, que a gente teve 3.540 itens requisitados em 24 horas e 255 devolvidos. E aqui em junho já começa a decair, entre 1.900 que eu não estou conseguindo ver, entre 1.900 e pouquinhos itens requisitados e menos devolvido. Agora em agosto está bem menos, que a gente está com bem menos pacientes mesmo até para o término do hospital. Aqui ainda na farmácia central, né, reforçar um pouquinho sobre a dispensação de medicamentos de alta vigilância, reforçar, né, que independente mesmo de ser um hospital de campanha, em ser um hospital que atende o SUS, a gente segue todas as normas, todas as legislações e normas mesmo, até mesmo da Rede DOR, em fazer uma dispensação segura de medicamentos, e principalmente de medicamentos de alta vigilância. O que a gente chama de medicamentos de alta vigilância? Que são medicamentos potencialmente perigosos se for administrado erradamente. Então, assim, aqueles que possuem um risco maior de erro e pode causar um dano letal mesmo ao paciente. Então, todos esses pacientes, eles são identificados, a identificação deles é com uma etiqueta vermelha, para chamar mesmo a atenção. Isso daqui tem alguma coisa assim diferente, não tá chamando a atenção mesmo que aquele medicamento ali você tem que ter uma dupla checagem em administração e uma dupla checagem, uma atenção maior para essa administração. Como vocês podem ver aqui, né, a etiqueta de identificação do medicamento, ela é vermelha e ainda vem uma etiqueta à parte dizendo que esse medicamento é de alta vigilância. Então, para a pessoa ter bastante cuidado mesmo na hora de administrar ou antes mesmo de administrar. Ainda na farmácia, reforçando também a administração, né, a dispensação de medicamentos controlada, a portaria 344 de 98, que aqui eu mostro o armário, né, que ele é trancado, possui chave e só essa chave fica em posse do farmacêutico RT, que essa dispensação só é feita por eles e é realizado também uma contagem diária desses itens controlados para melhor controle de estoque e também dispensação. Tá? Então, assim, é só o farmacêutico RT mesmo que fica em posse e tem todo esse controle para dispensação. Só um instantinho. Passei demais. Nossa, passei demais. Tá. Ainda, né, vou falar um pouquinho sobre o fluxo de devolução. Fluxo de devolução de medicamentos e materiais. Né? Nem todos os materiais e medicamentos que a gente dispensa, eles vão ser utilizados. Alguns medicamentos vão ser devolvidos porque o paciente foi de alta hospitalar, foi transferência de leito, ou então, né, ele estava fazendo algum tipo de medicamento que já foi dispensado no mapa de horário e foi suspenso depois por algum motivo. Então, esse material e medicamento, ele primeiro ele é recolhido, né, pela enfermagem, devolvido no estoque satélite referente ao seu setor de dispensação. No caso aqui, como eu tenho 3 setores de estoque satélite, 2 na unidade de terapia intensiva e 1 na unidade de internação, cada setor vai devolver esse material de acordo ali com o seu estoque satélite. Então, após a enfermagem devolver para o meu estoque satélite,
o auxiliar de farmácia, ele separa os itens, pega todos os itens, separa o que é material, separa o que é medicamento. Devolve para o estoque de origem, fazendo a pistolagem. Da mesma forma que ele faz a pistolagem para dispensar o medicamento ou o material, ele faz a pistolagem para poder devolver esse material ou medicamento para o setor de estoque. Então, assim, o que for material e medicamento que é do setor de estoque do arsenal, após o auxiliar fazer a pistolagem, ele vai devolver para o seu setor de estoque e armazenar no local correto. Após devolver, dá abaixo no sistema. Peraí, desculpa. Na farmácia, ele vai fazer esse mesmo auxiliar do estoque satélite. Ele, após ter feito a devolução via sistema, mesmo sendo o medicamento da farmácia, ele vai entregar esses medicamentos na antecâmara da farmácia central. Então, aí vem a participação do meu outro auxiliar da farmácia central. O que acontece? Esse auxiliar, ele devidamente paramentado, com touca, luva, capote, máscara, que lá já utilizam mesmo, a gente tem que estar utilizando máscara o tempo todo. Eles vão devidamente paramentados para essa anticâmara e fazer a higienização, desinfecção desses materiais que vieram da área contaminada, que tiveram contato com o setor da área contaminada. Então, eles vão fazer a higienização com álcool a 70 mesmo, como foi acordado, preconizado com a CCIH. Isso foi todo um acordo com a CCIH, com a enfermagem, com toda a equipe multi, para fazer essa desinfecção desses materiais para a gente fazer a devolução para a farmácia. Então, após eles fazerem a desinfecção desses materiais, desses medicamentos, no caso, eles vão retornar para o estoque da farmácia central, aonde a farmácia central é a área limpa, chamada de área limpa. Então, aqui é a anticâmara, é onde interliga a área contaminada com a área limpa, que é a farmácia. Então, aqui na farmácia é minha área limpa. Após esses medicamentos serem desinfectados, eles vão para o estoque, retornam para o estoque da farmácia central e armazenando normalmente no seu local adequado. O estoque satélite, vou falar um pouquinho também das estratégias adotadas. Isso daí, é um meio assim de agilidade, um atendimento rápido e eficaz para esses pacientes que a gente recebia muito graves, muito complexos. Então, assim, para uma agilidade em atendimento, isso daí foi muito bem avaliado até pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, que assim, esses kits eram montados e entregues no ato assim, preciso de um kit PAM, PAM aqui explicando para vocês. Punção arterial média, o paciente está grave, precisa pegar uma punção arterial média, rápido. Então, assim, não tem aquela demora para poder separar item a item. Então, já estava pronto. Então, automaticamente já entregava na mão do enfermeiro. Tanto assim, kit de punção arterial média, como de punção venosa profunda, que todos os pacientes graves precisavam de uma punção venosa profunda para infundir vários medicamentos. Não tem como ser um acesso periférico, para entrar vários medicamentos aí, sedação, Então, o ideal mesmo é profundo. Então, isso era um atendimento muito rápido com esses kits. Catéter vesical de demora, logo após o paciente intubar, o paciente pegar profundo, ele também entra com catéter vesical de demora. O kit internação, independente se o paciente era complexo ou não, já tinha uns kits de internação separado, com materiais essenciais mesmo, materiais fralda, luva, álcool, materiais para os primeiros atendimentos ali na assistência da enfermagem com o paciente. Materiais também, kit de drenagem tórax, intubação COVID, que são os materiais que eram preconizados um pouco diferentes, que tinha sedativos também nesse kit, tinha relaxante neuromuscular, que era muito utilizado para a intubação desses pacientes que era bastante difícil, então esse kit já eram todo pronto, isso daí é um diferencial muito grande no atendimento, é uma eficácia muito grande e para o atendimento mesmo rápido. Aqui
né, falando aí um pouquinho das estratégias adotadas, aqui, como vocês podem ver, já ficavam prontos. Eu tinha preconizado a princípio, né, cinco kits de cada, como eu falei anteriormente, kit de intubação, catéter vesical de demora, punção arterial média. Então, sempre deixavam 5 kits prontos para esse pronto atendimento. Então, assim, para vocês saberem, para vocês entenderem por que já ficavam prontos, essa ficha aqui são de todos os materiais que eram contemplados esse kit aqui para utilização ali emergencial. Então, assim, por isso que ele já ficava pronto, porque assim, na hora de uma emergência, imagine, o paciente chegou super grave precisando ser entubado. Imagine separar aqui mais de 20 itens, não ia ter como, né? Então, isso daí foi um diferencial muito grande, já deixar esses itens já preparados e separados. Aqui, falando em parte de dispensação de itens, de itens que não sejam complexos. Aí é igual o Romulo falou, que ele até, né, a gente já tinha meio que preconizado, mas ele viu lá, me ajudou também nessa montagem aí desses itens, solicitação pela enfermagem desses itens. Então, como é que é feito? O enfermeiro, ou até mesmo o fisioterapeuta, o médico precisa de alguns itens, seringa, agulha, gaze. Ele pega essa folha, né, preenche essa folha com a quantidade de itens que eles necessitam, que eles vão precisar. É exigido a etiqueta do paciente, a data, o setor e qual foi o enfermeiro, né, o técnico que está solicitando. Após esse preenchimento, ele entrega ao auxiliar de farmácia, na verdade, o auxiliar de farmácia do estoque satélite, ali que fica ali de pronto atendimento melhor. Então, ele separa esse medicamento, ele faz a pistolagem dando a baixa desses medicamentos no sistema para a gente poder ter um ressuprimento. Que aqui, né, que aqui até mostra a figura de cada processo. Como eu falei, ó, o enfermeiro ele vem, faz a solicitação dessa folha, entrega ao auxiliar, o auxiliar pega o item que ele solicitou, pistola via sistema, que automaticamente vai dar baixa desse item no sistema e de acordo com os horários preconizados com o almoxarifado, ele vai ressuprir esses materiais, não deixando nenhum material e nenhum medicamento faltar. Então, assim, tem todo esse controle, tem toda essa cobrança de material na conta do paciente para a gente poder ter um ressuprimento e não deixar faltar nada para o atendimento do paciente. Aqui, para mostrar, né, o indicador, mostrei o indicador lá da farmácia, agora vou mostrar o indicador aqui do estoque satélite. Aqui eu botei de uma forma geral dos 3 estoques satélites que eu tinha. Tanto os 2 da unidade de terapia intensiva, quanto da unidade de internação. Aqui em abril, né, como eu disse, foram 6 dias de funcionamento, né, de abertura, que a gente inaugurou dia 25 de abril, então no estoque satélite foram 113 itens dispensados, requisitados por 24 horas, e aqui só 2 devolvidos. Em maio já foram 3.060 itens requisitados e 31 devolvidos. Em junho, 3.068 itens requisitados, lembrando que sempre dentro de 24 horas. Então, assim, se parar para pensar, é muita coisa dispensada em 24 horas. E 37 devolvidos, aí já teve uma queda, né, uma baixa em julho, que aí já foi para 2.185, que a gente ainda estava com uma quantidade de pacientes internadas ainda um pouco elevada, e foi reduzindo, né, do final de julho agora para agosto. Agora em agosto a gente tem bem pouco paciente mesmo, graças a Deus. Aqui aí vou falar, né, um pouquinho sobre a desmobilização. Né, os hospitais de campanha, eles foram projetados para funcionarem dentro de 90 dias, podendo prorrogar um pouco mais. A gente já está no término desse projeto de atendimento. Então, começamos a desmobilização de setores já em julho, a partir do dia 10 de julho, a gente já começou a desmobilizar alguns setores.
assim como o primeiro setor foi o estoque satélite da unidade de internação, onde tinha menos números de pacientes e eram pacientes menos complexos. Então a gente já foi começando a fazer desmobilização e a enfermagem ia buscar esses materiais necessários ou na farmácia, que era próximo, ou nos outros estoques satélite. A partir de final de julho, a gente já começou, conforme a baixa demanda mesmo de internação, a gente já não tinha mais nem 100 pacientes internados na terapia intensiva, então já tinha bem menos, a gente foi reduzindo. No final de julho, a gente tinha menos de 60 pacientes na unidade de terapia intensiva, então a gente já foi desmobilizando outro estoque satélite da unidade de terapia intensiva. Aqui, como vocês podem ver, né, atrás o estoque o setor já bem desmobilizado. E a gente está aí, né, no processo de desmobilização mesmo, de baixo ressuprimento dos arsenais. A gente está fazendo um controle diário de itens dispensados para o paciente diariamente, para manter o estoque mais baixo e ficar mais fácil essa desmobilização. Porque o término, né, do Hospital de Campanha Lagoa Barra é agora para o dia 20 de agosto, então a gente assim, já está bem no término mesmo, já só atendendo os últimos pacientes e fazendo essa desmobilização de todo o estoque, né? Essa desmobilização desses estoques, como é que é feito? É feito assim também, contagem de todos os itens, feito uma auditoria de todos os itens, um ajuste de estoque e feita essa devolução de todos esses itens para o almoxarifado, porque o almoxarifado é o que abastece, né, abastece todos os estoques da farmácia e dos estoques satélites. Aqui é a minha equipe, que eu gostaria, né, não são todos da minha equipe, são alguns que eu gostaria muito de agradecer, que assim foram verdadeiros heróis também. Eu acho assim que não só médico, enfermagem, mas assim toda a equipe assistencial merece aí os parabéns e meu muito obrigada mesmo por ter passado esse sufoco aí comigo e trabalharam muito, vou te falar que trabalharam demais e eles merecem parabéns também. Aqui um pouquinho da outra equipe da farmácia e agradecer muito, muito a eles mesmo. E aqui só uma frasezinha final que é até uma frase lá do hospital. Isso daqui não subestime seu poder de fazer a diferença. Isso daqui eu olho lá, tem várias frases pelo hospital, então acho bem bacana pra gente parar, refletir. Então, assim, nunca subestime seu poder de fazer a diferença, que você sempre pode fazer a diferença, pode fazer o seu melhor. E é isso. Agradeço a todos e muito obrigada. Qualquer coisa, estamos aí no bate-papo. Ju, obrigado. Bom ouvir você falando. Agora que a tempestade está um pouquinho mais... Ainda está chovendo bastante, né? Mas enfim. Tá. Não, mas está bem menos. Está bem menos. Tá, não tem comparação. Verdade. Aquele sufoco, aquela tempestade toda já acalmou. Graças a Deus. Ouvindo você falar, eu acho que uma coisa importante assim, para destacar. Nos 2 hospitais, nós ficamos com prescrição eletrônica disponível para os médicos. Isso foi um pilar ali para o modelo de atendimento, porque a farmácia central atendia aos medicamentos, né, prescritos nesse modelo que vocês colocaram, né, de 6 em 6 horas. Uhum. E é importante, assim, no modelo de dose mesmo, né, dispensando medicamento por horário por paciente. Não era um sacão com todos os medicamentos dentro, né? Não. Era a fita do paciente, obviamente, com a definição de horário e tal, e conforme prescrito eletronicamente pelo médico. A farmácia central, né, teve, vamos dizer assim, um facilitador ali do sistema e, obviamente, da prescrição eletrônica para meio que organizar o trabalho mesmo. Uhum. Os arsenais é que, obviamente, demandaram, né, um modelo mais checklist, né, um modelo mais simples mesmo, principalmente para atendimento de materiais e também alguma coisa de kit, né?
Obviamente, os medicamentos dispensados por kit, no caso, né, quando tinha medicamento, obviamente também vinha como prescrição, né? Principalmente para os controlados, assim, carimbo do médico, assinatura, era válido como prescrição. E a cobrança, né, sendo feita também no sistema, a gente tem aquele facilitador, né, do kit ser um código no sistema. Então, quando você cobra aquele código, todos aqueles itens são cobrados em nome do paciente. Então, isso também é um facilitador, tanto para efetiva, né, estrutura mesmo de cobrança, né, e de rastreabilidade dos itens, como também para baixa do saldo, né, porque senão os itens não seriam ressupridos uma vez baixados. Esses são pontos, eu acho que são muito, muito interessantes ali para a gente poder destacar. Obrigado pela sua palestra. No final vai ter pergunta aqui, estou selecionando algumas, vou fazer aqui para vocês, tá bom? Obrigado. Bom, vou chamar a Sheila por último, mas não menos importante. É só porque o Parque dos Atletas foi o último hospital, né? Então a gente fez na ordem. Sheilinha foi a nossa, está sendo, né, nossa supervisora, né? Também é coordenadora do Hospital Badim e já tem uma experiência grande, como Juliana e Mônica falaram, né? Basicamente as equipes foram montadas por supervisores e funcionários, né, que tinham já muita experiência. Sem dúvida, isso só foi possível por conta desse background mesmo que as pessoas já traziam de experiência no dia a dia, óbvio que não de um hospital de campanha, mas no dia a dia de um hospital. E aí lá dentro as lideranças trataram de organizar, né, o serviço das equipes. E Sheilinha teve papel importantíssimo aí, está tendo, né, papel importantíssimo lá no Parque dos Atletas, junto com as nossas amigas Pamela, Sabrina, Daniela. A Gisele também, né, uma menção acho que importante, ela abriu lá o hospital com a gente, fez um monte de kit, e aí depois acabou precisando sair, e a Daniela entrou no lugar dela e tocou o restante da operação. Bom, Gisele é coordenadora do Norte Door, e também esteve com a gente aí nesse momento. Então, Sheilinha, usa o seu tempo aí, se você quiser já ir exibindo a tela, fica à vontade, e eu vou estar por aqui, qualquer coisa você dá um aceno aí. Tá bom. Primeiro, boa noite a todos. Rômulo, obrigada pelo convite. Esse mês eu completo 15 anos de Rede Dó e eu comecei a trabalhar com o Rômulo no Quinta Dó há 15 anos atrás. E tudo isso foi possível devido à nossa cultura de segurança, né? Então, a gente tem essa cultura enraizada, né? E isso fez com que facilitasse o nosso trabalho de gestão dessa farmácia, né? E desses arsenais. Então, eu acho que vale destacar o que a Mônica falou, que não teve diferenciação do hospital de campanha para os hospitais que são bandeira DOR, que são os hospitais da Rede DOR. A gente não sabe fazer diferente, a gente só sabe trabalhar com qualidade e com segurança. Então, eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, porque apesar da gente não ter mostrado as apresentações uma das outras, mas a gente acabou falando um pouco e as apresentações meio que batem, né? Devido ao trabalho mesmo que a gente está fazendo, né? Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Já está aparecendo aí, Rômulo? Sim, está aparecendo sim. Isso, pode ir lá para o primeiro. Isso, perfeito. Esse aqui é o meu conflito de interesse. Eu vou fazer só uma abordagem geral para vocês conhecerem um pouquinho, né? A gente começou com 200 leitos, sendo 50 de UTI e 150 de enfermaria. Só que a gente começou no dia 4/5 e o primeiro paciente chegou no dia 11/5. No mês 6, a gente precisou aumentar o número de leitos de CTI e de 50 leitos de CTI a gente precisou passar
para 83 leitos de CTI. Com isso, a gente precisou aumentar o número de funcionários, eu vou falar um pouquinho à frente. E isso aqui é uma visão geral do arsenal, uma visão da farmácia e da assistência mesmo, falando lá dos leitos de unidade de internação e de CTI. O recrutamento, teve inclusive uma pergunta que fizeram, né? O recrutamento foi um desafio porque a gente precisava de agilidade, a gente não tinha como fazer as entrevistas presenciais, as entrevistas foram virtuais, o que foi um desafio, uma novidade, porque até então a gente fazia as entrevistas, né, presencialmente. A maioria dos funcionários a gente conseguiu captar da Redditor, então, para que pudesse dar continuidade, né, ao trabalho que era feito nos hospitais da rede, para ele se estender ao hospital campanha, aos hospitais campanha, a gente tentou captar os profissionais da Redditor. Não foi possível em 100%, porque ou não tinham interesse ou já tinham uma dupla jornada. E aí a gente teve esse desafio da contratação virtual. O tempo de contratação, a gente teve umas 2 a 3 semanas para captar todos os profissionais. Então, essa agilidade, inclusive da empresa que prestou serviços de RH, uma empresa terceirizada, foi fundamental, né? E ficou um aprendizado que é da entrevista virtual, e eu considero que foi positivo, porque a maioria dos profissionais que a gente contratou que não eram da Redditor, a gente fidelizou esses profissionais. Eu lembro que uma das perguntas que eu fazia para garantir que esse funcionário não iria desistir, que esse candidato não iria desistir, é que como é que ele se sentia, né? Como é que ele ia trabalhar, estar num hospital de campanha, num surto de Covid, num local que só tinham pacientes com o Covid, né? E a maioria falava que, não, eu vou tomar todas as medidas, vou tomar todos os cuidados necessários e eu vou trabalhar nesse hospital. E foi assim que aconteceu, a gente conseguiu contratar e fidelizar esses candidatos externos e os candidatos que fizeram dupla jornada conosco. A estratégia de fidelização dos funcionários que já trabalhavam na rede foi o ajuste dos horários, os pares, que eu falo que, como a gente estava um pouco distante, como, por exemplo, lá na Barra, quando não eram os funcionários que já trabalhavam no Barra D'Or, eles estavam um pouco distantes, por exemplo, os funcionários que trabalhavam no Badim foram trabalhar comigo lá no Parque dos Atletas, e a gente montava os pares, que isso fazia com que um incentivava o outro, né, a ir percorrer uma distância para fazer uma dupla jornada. A Redditor, ela tem uma questão que é o clima organizacional, então a gente procura manter um clima agradável de trabalho, né? Pesquisas mostram que não é o salário que está em primeiro lugar, ele importa sim, mas o ambiente de trabalho ele conta muito para a fidelização do profissional. Então, como a Ju falou, que ela usou uma frase no final da apresentação dela, a rede se preocupou em espalhar frases nos corredores, nas paredes, de incentivo, né? Então, não subestime seu poder de fazer a diferença. Em breve iremos nos abraçar novamente. E éramos, né, pessoas profissionais que estávamos com medo. A gente estava num ambiente insalubre. Só que a gente queria fazer diferença, né? E a gente tem feito a diferença, né, para esses pacientes que precisam estar internados. Então, a gente precisava se motivar, a gente precisava se ajudar, e a rede, ela usou algumas frases para incentivar a equipe.
né? E isso foi também um diferencial, e quem nunca trabalhou na rede, eles comentam isso, que eles se sentem acolhidos e se sentem seguros em trabalhar, né, mesmo que num hospital de campanha, um hospital com pacientes exclusivo Covid. Nós contratamos lá para o hospital de campanha 10 farmacêuticos e 40 auxiliares de farmácia, a escala 12/36. A gente focou nos treinamentos, treinamentos de processos de trabalho, a questão do equipamento de proteção individual, porque a maior preocupação era em não contaminar os nossos funcionários, então que os nossos funcionários permanecessem saudáveis. Então, a gente precisou usar medidas e fazer campanhas e treinamentos do uso correto da paramentação e principalmente da desparamentação, que alguns estudos mostraram que o profissional ele se contaminava quando ele tirava a paramentação e não quando ele estava, né, iniciando a paramentação. Então, a gente focou, além de treinamentos de brigada de incêndio, e os processos de trabalho, a gente, como a Ju falou, a gente precisou montar esses kits. O Hospital da Barra, como ele começou 15 dias depois do Hospital Lagoa Barra, ele pegou, né, ferramentas, pegou os instrumentos que eles já tinham montado e a gente multiplicou. Nós chegamos lá no dia 4/5 e tivemos 7 dias para montar toda a estrutura da farmácia, e isso foi um desafio, né? 7 dias depois a gente já estava recebendo os primeiros pacientes, e se não fosse essa documentação, se não fosse esses instrumentos que a gente usou de padronização dos processos, talvez isso não teria sido possível, né? A farmácia, essa aqui é a visão geral da farmácia, e aí a gente tem a frase ali do lado da parede, né, na entrada da farmácia, né, não subestime seu poder de fazer a diferença, e a gente viu que nós somos capazes de fazer, sim, a diferença em curto período de tempo, na permanência da estrutura e, inclusive, na desmobilização, que é o processo que a gente está fazendo agora. Então, é uma farmácia ampla, é uma farmácia que confere segurança no armazenamento de termoláveis, no armazenamento de psicotrópicos, no armazenamento geral, garantindo a segurança medicamentosa, separando os medicamentos de alta vigilância, separando os medicamentos devido à similaridade. Então, a gente conseguiu contemplar todos essas recomendações de segurança do paciente, a gente conseguiu garantir no hospital de campanha. Na equipe de farmácia, plantão 12/36, um farmacêutico mais 3 auxiliares no serviço diurno. No serviço noturno, um farmacêutico mais 2 auxiliares. Eu destaquei 476 medicamentos padronizados. Esse número não vai bater com o número que a Mônica sinalizou para a gente, porque nós perfilizamos a padronização de cada setor. Então, na farmácia tem 476 medicamentos padronizados, porque, por exemplo, os drippings não saem da farmácia. Então, os drippings eles só são dispensados nos arsenais. Então, por isso, essa divergência numérica que é esperado, é proposital, para a gente não ter armazenamento em excesso e armazenamento desnecessário nas áreas que não precisam daquelas drogas. Eu fiz aqui uma parte de mobiliário, né? Quem quiser montar um hospital de 200 leitos, uma farmácia, né, com 200 leitos, para atender 200 leitos, você vai precisar de 2 impressoras Zebra,
2 seladoras, 5 computadores, 2 telefones, 2 leitores de código de barras, um armário de psicotrópico, 2 geladeiras e 2 impressoras laser, que a gente chama, né, que é a impressora multifuncional. Os principais processos da farmácia é a validação da prescrição eletrônica, a gente usa o WPD e o Medview, e a prescrição ela é eletrônica e ela é validada pelo farmacêutico. A gente usa, o Rômulo comentou agora da tira, então cada paciente recebe uma tira. Então, essa tira, ela facilita a identificação, a conferência e a administração do armazenamento quando a enfermagem recebe esses medicamentos. Como nós não temos nos hospitais de campanha uma farmácia que tenha fluxo laminar para manipular os medicamentos, a gente envia os medicamentos com os kits. Então, vai a ampola ou frasco ampola e vai o que é necessário para reconstituir e para diluir aquele medicamento. E com isso, a gente confere maior segurança na diluição, né, e na diluição e na reconstituição correta desses medicamentos. Então, a farmácia, a assistência farmacêutica, ela se mostra presente numa montagem de kit, apesar dela não estar presente no ato de manipular aquele medicamento. Essa foi uma medida que a gente adotou. E a tira, como a gente dispensa para cada 6 horas, a tira personalizada com a identificação do paciente, ela facilita na identificação e nos certos da medicação. Aqui na imagem de baixo, só para vocês terem uma noção, a gente precisava usar os carrinhos de mercado, o volume era muito grande. No mês 7, que foi o mês de pico, a gente dispensava 2, 3 carrinhos cheios, separados por setor, por ala, né? Então, o volume era muito grande e a gente precisava dessa conferência antes de sair da farmácia, a conferência feita pelo farmacêutico com o leitor de código de barras. No ato da dispensação, que é a entrega para a enfermagem, a gente precisava que a enfermagem fizesse essa conferência, garantindo aquele recebimento seguro, paciente correto, medicamento correto, no horário adequado. Então, com isso, a gente conseguia reduzir um pouco o número de devoluções, uma vez que a gente já identificava no ato da entrega alguma mudança, alguma alteração na prescrição. Os arsenais, ele tem um perfil um pouquinho diferente, né? Na farmácia, como eu falei, a gente dispensava todos os medicamentos regulares, medicamentos de horário, e os arsenais a gente usava para dispensação de medicamentos SOS e de todo o material descartável necessário para infusão, né? Para administração e para o cuidado do paciente, como cuidados de higiene, por exemplo. Equipe também 12x36. No arsenal A, que a gente nominava que era o arsenal do CTI, um farmacêutico e 4 auxiliares trabalhando nesse arsenal. Esse é o arsenal principal, que é o arsenal que demanda maior movimento, é o arsenal que tem maior número de medicamentos e materiais padronizados, são 534 itens padronizados, medicamentos e materiais. No arsenal B, que é o arsenal que atende à enfermaria, um farmacêutico presente, mais 2 auxiliares, 428 itens padronizados. Por que a diferença de itens? Aqui a complexidade é menor, porque é um arsenal de enfermaria. Então, por isso, a perfilização e esses números de padronização de itens, diferente do que a Mônica apresentou para a gente. Aí, só para vocês terem uma imagem geral dos arsenais, os arsenais são amplos, arsenais que a gente organizou por ordem alfabética, mas garantindo a separação para não ter risco de similaridade.
e garantindo medicamento de alta vigilância separado, identificado. Inclusive, na primeira semana de abertura do hospital, nós recebemos a visita da Subvisa, que fez a auditoria na farmácia, a auditoria nos arsenais, e só deu os parabéns pelo trabalho que a gente tinha feito, né? Então, isso para a gente só prova que a gente tem essa cultura de segurança enraizada e quando essa cultura ela é eficaz, a gente faz naturalmente, a gente não sabe fazer diferente e a gente tem facilidade em fazer o correto. Estrutura dos arsenais, quem quiser montar um arsenal, tá aí a lista de materiais, de mobiliário, uma impressora térmica Zebra, 3 computadores, um telefone, 3 leitores de código de barras, um armário de psicotrópicos, uma geladeira e uma impressora multifuncional, que é a impressora laser. Os principais processos dos arsenais, em primeiro, a assistência 24 horas. Em momento algum, a gente abriu mão da assistência farmacêutica nos arsenais e na farmácia. Os arsenais, eles dispensavam o que era mais crítico, que eram os drippings. Então, os drippings de psicotrópicos, todos eles com um formulário específico, com assinatura e registro, né, do médico. No sistema que a gente usa, a gente precisa registrar o CRM do médico para a gente conseguir ter acesso ao sistema e lançar na conta do cliente. Então, não tem como a gente dispensar diferente. Todos os drippings, o farmacêutico, ele dispensava e ele valida a quantidade. Então, quando a gente desconfiava de alguma dose em excesso, a gente fazia uma abordagem assistencial e isso era corrigido imediatamente. A questão dos kits padronizados, que a Ju detalhou, foi um diferencial e ele contribuiu para a padronização, para a segurança e para a agilidade no atendimento. Quando eu falo de padronização, de segurança, a enfermagem e a equipe médica não tinha nenhuma surpresa quando ela abria aquele kit e no ato do procedimento não faltava nenhum item, porque esse item já era montado previamente com calma. E a questão da agilidade, quando a gente fala de kit de internação, de kit de intubação, muitas vezes a gente precisava dessa agilidade para estar atendendo a necessidade do paciente e não colocando o paciente em risco. A dispensação, então, era através desses formulários derivados da prescrição médica e o psicotrópico diferenciado. Algumas vezes a gente precisava ver a prescrição médica, que a gente ou acessava via sistema ou pedia a prescrição impressa. Lançamento na conta, imediatamente após a dispensação, a gente lançava na conta para que houvesse o ressuprimento correto. Então, a gente precisava lançar, apesar de não gerar uma fatura como nos hospitais privados que a gente recebe dos planos, dos convênios ou particular, a gente precisava usar o mesmo sistema para entrar da baixa no suprimento e a gente receber um ressuprimento e abastecer os setores para não faltar nenhum item. E aí todo o sistema informatizado facilitando esse controle. Aqui alguns indicadores, né, de itens dispensados e itens devolvidos. Em junho foi um pico, né, foi o maior mês de dispensação. A gente teve um percentual de 10% de devolução na farmácia. Como eu falei para vocês, a farmácia ela dispensava a cada 6 horas. Então, tinha essa divergência de devolução, porque 6 horas é muito tempo para mudar a complexidade, né, daquele paciente. Então, a gente teve uma média de 10% de itens devolvidos. Nos arsenais, a gente teve uma média de 1% dos itens devolvidos, muitas vezes porque a enfermagem pegava algum item em excesso ou então porque o paciente tinha ido a óbito.
Então, eu não vou detalhar que esse dado vai ficar registrado e a Ju falou bastante de como a gente tira esses dados, que são levantamentos estatísticos. A desmobilização, a Ju falou um pouco, mas eu vou reforçar. Quando como a gente tem a data, né? A gente sabia a data de início e de término, a gente sabe a data de término, a gente precisou, agora a gente está na fase de desmobilização, que a gente precisou principalmente fazer um inventário, uma análise do consumo dos itens padronizados, materiais e medicamentos. Esses itens a gente já começou a devolver desde o mês passado, a gente devolveu alguns itens que estavam com baixa movimentação. A gente fez uma redução no suprimento desses itens, tanto medicamentos quanto os materiais, no sistema, para não abastecer uma quantidade desnecessária. E a gente fez uma devolução no estoque central. Então, esse foi o principal, essas são as principais atividades que a gente está executando hoje. Antes de terminar e passar a palavra para o Rômulo e para as perguntas, a gente adotou, né, e a gente conseguiu garantir uma assistência farmacêutica na reconciliação medicamentosa. Então, nós atendemos medicamentos não padronizados para atender a necessidade do paciente. Nós temos uma parceria com a CAP, no caso do Hospital da Parque dos Atletas é a CAP 4.0, a farmacêutica Camila nos atendeu prontamente. Então, os pacientes que tinham a necessidade, e a gente identificou lá tuberculose e HIV, imediatamente a gente fazia a documentação, se não, enviava via e-mail e prontamente a CAP entregava através de motoboy, muitas vezes no mesmo dia, a medicação para a gente iniciar o tratamento desse paciente. Então, a gente fez esse trabalho em parceria e a gente, em momento algum, deixou de atender uma necessidade particular desse paciente. Então, eu acho que vale reforçar, né, o que a Mônica falou, que a gente não teve diferenciação no paciente SUS para o paciente que é o nosso paciente da Redditor, né? E isso, para o farmacêutico, para o profissional farmacêutico trabalhar com essa qualidade da assistência, isso para a gente tem sido um ganho, né? Então, essa questão da qualidade e da segurança eu não poderia deixar de reforçar, até porque eu sou especialista em segurança do paciente, então isso é muito válido. Para as equipes que participaram, que estão participando desse processo, todo reconhecimento, parabéns para essas equipes, porque eles fazem sim toda a diferença, não só a equipe que está trabalhando lá conosco, que são 40 auxiliares e 10 farmacêuticos, as supervisoras, que é a Daniele, a Pamela e a Sabrina e eu. A gente conseguiu e a gente consegue fazer um trabalho, apesar de estarmos cada uma num plantão, a gente consegue unificar as informações e fazer as coisas acontecerem. A minha equipe em especial, que eu trabalho direto com eles, que é a minha farmacêutica, a Jéssica e os meus auxiliares, né, que fazem toda a diferença. Mais uma vez falar do ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho extremamente agradável, né, apesar de todo o risco que a gente está ali, mas a gente trabalha com segurança em um ambiente agradável de trabalho. Então, assim, para mim foi um desafio, eu não conseguiria estar de fora de um momento histórico como esse, né? E eu só tenho a agradecer, e eu passo aí a palavra para o Rômulo, para ele dar continuidade aí. Muito obrigada a todos. Obrigado, Sheilinha. Você tira a sua apresentação, que aí vai voltar aqui. Obrigadão.
Eu vou passar rapidinho para perguntas, assim, tem algumas perguntas interessantes e vou pedir só uma pergunta para cada uma palestrante. Eu vou pedir só para vocês serem o mais rapidinho possível. Vou começar com a Mônica. Eu me lembro da gente conversar, Mônica, sobre mobiliário, né? Não só mobiliário, Sheila também detalhou um pouquinho de equipamentos, utensílios e tal. Me lembro das suas visitas lá nos almoxarifados, nos galpões lá de mobiliário e tal. A gente foi garimpar lá para ver se achava as coisas para a gente usar. Me lembro também de um armário que a gente comprou, porque nem tudo a gente tinha na rede, né? A gente comprou um armário que até hoje deve estar sem as prateleiras internas lá no Parque dos Atletas, porque a empresa entregou o armário e dentro não tinha as prateleiras. Mas queria que você só falasse um pouquinho rapidamente sobre essa questão dos mobiliários e dos equipamentos, né, que ficaram com a nossa responsabilidade. Me lembro bem, assim, até de pedir uma tesoura grampeador lá para o Barradó, que é pertinho do Parque dos Atletas, porque assim, imagina, sem tesoura, se precisasse fracionar qualquer coisa, eu não conseguiria, né? Então, coisas simples, mas veja, num hospital normal, é claro que tem uma tesoura no almoxarifado, mas num hospital de campanha, isso não era uma realidade, né? Então, eram coisas que a gente precisava prever. Então, fala um pouquinho desse desafio que foi montar mesmo, né, as estruturas. Você acabou participando bastante disso nos hospitais. Assim, bem lá no início, né? Então, assim, a gente teve a inauguração no dia 24, do dia 25 de abril. Então, um mês antes, né, a gente recebeu essa demanda desse desafio. E aí, a gente junto lá, né, com Marcelo Pina, Dr. Werner, a gente começou a equipe, né, de engenharia e arquitetura. A gente começou a fazer o desenho, né, o layout, desenhar mesmo com a infraestrutura, principalmente, né, chamando a parte técnica, então, farmácia, enfermagem, equipe médica. E ali a gente já começou a desenhar as primeiras demandas, né? Então, assim, muito do que a gente estruturou naquele momento, né? Então, assim, a gente também trouxe um pouquinho do que já era uma realidade do próprio Quintador. Então, o que a gente já tinha dentro de estrutura, a gente conseguiu, né, ali naquele momento, viabilizar a quantidade, né, os bins, também os armários, armário de controlado, geladeira para medicamento termolábil, né, quantos computadores a gente ia precisar, de impressora e tal. Então, naquele momento, um mês antes, a gente conseguiu fazer todo esse processo, todo esse fluxo. E aí, o que você brincou, muitas das coisas, né, como foi aí num curto período de tempo chegaram, outras coisas não chegaram, e aí a gente teve que garimpar, né, em um lugar onde tem o armazenamento de mobiliários ali da Reddoc, não usam mais, porque coisas que estavam na previsão de chegar, não chegaram, a gente precisava abrir, e a gente teve que ir lá garimpar, a gente pegar algumas coisas, né, algumas mesas, cadeiras e tal, até chegar a tudo isso. Claro, a gente faz todo o planejamento e espera que tudo isso aconteça dentro do programado, mas o mundo não é perfeito. Então, aí a gente conseguiu dar aquele jeitinho brasileiro e aí a gente conseguiu fazer com que o hospital tivesse aí dentro dessa estrutura, né? A gente conseguiu montar essa estrutura mínima e de forma adequada, né? Então, também vale ressaltar que a gente teve a fiscalização dos órgãos reguladores, né? Então, assim, a vigilância sanitária, o Conselho Regional de Farmácia, né? Todos eles fizeram a visita, validaram nossos processos, validaram tudo que a gente tinha desenhado, né? Então, eu falei assim, isso também traz um orgulho enorme para a gente, porque, assim, dentro de um curto espaço de tempo, com alguns empecilhos, com algumas dificuldades, nós atendemos todas as exigências, né, dos órgãos fiscalizadores. Então, acho que isso também a gente tem que trazer, né, para mostrar que a gente cumpriu toda essa demanda. Então, acho que isso também é muito importante. E aí esses desafios, né, que foi assim, poxa, a gente lembrou do medicamento, lembrou do material, mas e o grampeador, né? Então, assim, a gente chegou naquele momento e aí foi justamente isso, não, vamos separar um grampeador, uma tesoura e tal, e aí depois, né, a gente entrou no fluxo de planejamento, entrou no fluxo das coisas, porque realmente era muita coisa para planejar, para lembrar, né, e a nossa maior preocupação era que eu tenho um medicamento para atender o nosso primeiro paciente.
suficiente. Então, outras coisas que, né, a gente acabou não atendendo aí, mas a gente acertou, ajustou as arestas e a gente atendeu aí perfeitamente. Mas foi um grande desafio, né, para a gente, até porque a gente estava já, né, não tendo mais entrega os caminhoneiros, né, não fazendo mais entrega, não tinha mais tudo isso. Então, essa também era a nossa preocupação de muitas coisas que depois que o hospital abriu, depois de um mês que a gente foi receber, né, armário, foi receber algumas outras coisas, também por conta desse problema que assolou, né, o Brasil inteiro. Então, parou, todo mundo parou, ficou realmente aí afastado. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Obrigado. Eu me lembrei do grampeador e da tesoura e realmente, na hora da pergunta, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Além das estantes, óbvio, mas o grampeador ficou caricato, né? Ficou engraçado. Obrigado, Mônica. Juliana, fala um pouquinho pra gente, assim, a gente falou, obviamente, que boa parte das equipes eram, né, já funcionários da rede ou até tinham experiência em outro hospital. Então, de modo geral, realmente não eram pessoas sem experiência. Mas, falam, querendo ou não, né, havia um processo a ser estabelecido naquele momento para ser cumprido, né? E aí as equipes precisavam de um treinamento, orientação. Fala um pouquinho de como é que vocês cuidaram mesmo desses treinamentos internos, das primeiras orientações, né, de colocar as pessoas ali naquela linha de processo, porque por mais que tivessem experiência, sempre é uma unidade nova, sempre é uma experiência nova, alguma diretriz vai ter que ser dada ali pela liderança, né, por vocês, seguidas pelos funcionários. Como é que vocês fizeram? Quais estratégias ali você lembra bem de ter usado? Enfim, tem usado com certeza até hoje, né, mas no início deve ter sido mais requerido, né, esse tipo de treinamento, orientação às equipes mesmo. Foi. Então, lá no início, né, como você falou, toda a equipe precisou de um treinamento mesmo, até mesmo para paramentação. Eu tive uma funcionária em especial, que assim, ela não era da rede, e ela foi contratada para atender mesmo no arsenal, e na hora que ela viu, eu né, fui orientar ela como se paramentar para entrar, ela começou a chorar, ficou desesperada por conta daquela paramentação toda, né, de ter que colocar capote, luva, touca, toda ela ficou desesperada, mas assim, eu tentei buscar antes, como assim, lá no Lagoa Barra, a gente teve que inaugurar muito rápido, né? Teve um processo assim, a gente teve um curto espaço de tempo para inauguração, então assim, a gente tinha alguns funcionários já contratados e outros que até por acaso pegaram Covid, tive vários. Então, assim, o treinamento, eu tive um treinamento muito rápido, eu mesmo, né? Nem educação continuada conseguiu fazer esse treinamento com eles de paramentação, de se ambientalizar no local mesmo do hospital, na estrutura, como andar, até onde andar, até onde poder estar paramentado ou não. Então, assim, eu tive que fazer esse processo todo com eles. Eu mesmo de pegar, vamos lá, pegar o capote aqui, pegar o uniforme ali, vamos paramentar dessa forma adequada, correta. Até a Sheila mostrou lá no slide, né, de como se paramentar, como se desparamentar. Então, assim, isso daí eu tive que pegar e treinar eles dessa forma. Então, assim, foi bem corrido, mas eu consegui pegar a equipe e mostrar para eles como é que deve ser feito, entendeu? Com certeza. Obrigado, Ju. Sheila, Nada. por último aqui, rapidinho, você me lembro bem de você comentando, né, alguns alinhamentos de processo feito com a equipe de enfermagem, né? Porque também não tem como a gente se distanciar do que é óbvio, né? Assim, nosso primeiro cliente ali, óbvio, antes de chegar ao paciente, é a equipe de enfermagem, né? Assim, eu procuro sempre ouvi-los bastante, assim, saber as expectativas, o que eles precisam, para tentar adequar o nosso atendimento ali, né, mais imediato para eles. Eu me lembro bem que você falou, pô, já chamei o pessoal da supervisão, enfim, então fala um pouquinho de como é que vocês alinharam os processos, né, assim, das equipes, né, de atendimento, farmácia e arsenais, direto com as equipes de enfermagem, que também, né, enfim, uma equipe grande, técnicos, enfermeiros, vários funcionários, né, novos também, num cenário, né, bastante crítico, como a gente
já falou. Como é que foi esse alinhamento aí dessas duas equipes que, né, são complementares mesmo no dia a dia? Eu brinco que sem a parceria da enfermagem, a nossa vida não seria tão fácil, né? A gente alinhou, né, vários processos e a gente precisou entender a necessidade deles. A farmácia, né, a divisão o que a gente trabalha na Redditor é um pouquinho diferente do trabalho farmacêutico, né? A atuação do farmacêutico na Redditor é um pouquinho diferente da atuação do farmacêutico lá no campanha. A gente não tinha tanto conhecimento dos materiais, a atuação lá no arsenal. E a gente precisou da parceria principalmente no que diz respeito a esses materiais. Então, a gente precisou de uma troca constante para a gente saber o que era urgente, o que não era urgente. Eles validaram os kits, né? Nesse primeiro momento foram a enfermagem que validou os kits. A própria enfermagem, quando ia retirar um medicamento nos arsenais, ela, entre eles ali, se tivesse mais de uma pessoa pegando, ela falava, olha, isso aqui é prioridade, eu preciso que atenda isso aqui com maior urgência, porque o paciente está precisando. Então, essa parceria foi extremamente importante. Vou agradecer também às minhas duas supervisoras, que ajudaram muito e ajudam até hoje nesse entendimento de material, né? E eu acho que, assim, sem essa equipe multidisciplinar, não só a enfermagem, Acho que a Sheila cortou o sinal aqui. Então, eu acho que essa participação e a equipe mesmo multidisciplinar, compartilhar esse conhecimento multidisciplinar fez toda a diferença. E para a gente é muito tranquilo trabalhar lá com a equipe de enfermagem, eles entendem o processo, mais uma vez, são equipes também que já trabalham na Redditor, então a maioria dos processos eles já conheciam e a gente só deu continuidade mesmo a essa assistência e tem sido um sucesso e o paciente ele é o centro, né, de toda a assistência. Ele é a estrela que brilha lá para a gente. É isso. Obrigado, Sheilinha. Bom, pedir para a Juliana e para a Mônica ativarem os vídeos só para dar um tchau para todo mundo. Ainda tem bastante gente aqui online. Eu queria poder responder mais perguntas, enfim, falar mais um pouco, mas também eu acho que a gente já avançou muito aqui no horário. Mais uma vez, obrigado pelas meninas, por representarem realmente uma equipe grande, muito, muito grande, que está lá fazendo trabalho, né? Nesse momento, inclusive, tem um monte de gente lá fazendo trabalho. E queria muito agradecer vocês, as equipes de vocês, estendam aí os meus agradecimentos, os agradecimentos da direção mesmo da Redditor. Sem dúvida, se empenhou, né, pessoalmente, representado por todo mundo mesmo, todos os diretores se empenharam pessoalmente para tratar desses assuntos e, obviamente, de todos os assuntos relacionados a essa pandemia que de nada programado tinha, mas nos fez um desafio enorme ao longo desse ano. Obrigado pelos participantes também que estiveram conosco, mandaram várias mensagens aí, um monte de gente muito querida. E foi um prazer aqui falar com vocês. Eu vou encerrar logo a seguir aqui. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.